A gente abre o Morning Show de hoje falando que a cada dia aparece um novo elemento em relação à guerra de tarifas entre Brasil e Estados Unidos. Agora, o governo Trump abre investigação comercial sobre o Brasil e promete analisar as atividades relacionadas ao comércio digital, propriedade intelectual e até os serviços de pagamento eletrônico, ou seja, até o Pix no alvo dos Estados Unidos. E esse relatório ainda cita a rua 25 de março. É isso mesmo, segundo o texto, que permanece há décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar das operações de fiscalização. Errado não tá, né, Mano Ferreira? Não, pois é, que existe que existe pirataria e produtos contrabandeados no Brasil, isso não é uma novidade para ninguém. Agora, achar que uma tarifa resolve o problema também é completamente equivocado, porque a gente sabe que, na verdade, muito da informalidade que toma conta do mercado brasileiro se deve justamente à distância entre o Brasil oficial e o Brasil real. O Brasil oficial é muito caro e distante da renda real da maioria dos brasileiros, que acaba recorrendo à informalidade, às margens do Estado, inclusive com produtos falsificados. 1/3 do Brasil hoje está na informalidade. Então, esse problema é muito grave e não é uma taxa que resolve. E ali tem vários países presentes na rua 25 de março, né? Principalmente a China. Eu fico pensando se os americanos tomassem conta ali também daquela região. Aí não vai ter mais produto original, né, Hugo? Você imagina se o Trump descobre a cidade de Pedro Juan Caballero? Ele ia ficar maluco, que lá existe assim uma venda absurda de produtos sem verificação. A gente precisa apresentar para ele, por exemplo, o Inmetro, que faz uma avaliação muito precisa dos nossos produtos e, obviamente, é por isso que nós temos uma qualidade altíssima na venda dos nossos produtos. É claro que, como já foi dito anteriormente, a 25 de março tem lá suas irregularidades, tem produtos que são vendidos a preços muito distantes do Brasil real, como o Mano colocou. Mas a gente precisa entender que isso é natural, é o ciclo natural. Ou ele acha que no próprio país dele não existe esse tipo de venda também? O que me deixa encafifada é que ele quer se meter em coisas que não deveria se meter, né? É a mesma coisa que eu agora chegar e querer que você abra o orçamento da sua casa e eu me meta aonde você coloca o seu dinheiro, se você paga academia, se você escolhe comprar aqui ou ali, ou numa promoção. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. O que me parece aí é que o Trump mostra com tudo isso que ele está disposto realmente a ir até o final nessa disputa, inclusive agora fazendo aí um expose, né, do Brasil, dos problemas do Brasil, que são problemas reais e não adianta a gente tapar sol com a peneira, a gente tem que reconhecer essas nossas falhas e procurar as soluções e, por meio disso, ele subsidiar, fundamentar a questão da tarifa, do tarifaço e toda essa guerra comercial que ele está empreendendo agora. O que a gente não pode é deixar de lembrar das causas disso. A falta de diálogo do nosso governo federal, o desastre diplomático, o alinhamento do Brasil com as potências ditatoriais, com o eixo das ditaduras e a falta de diálogo, né? Pelo contrário, a postura provocativa sempre da nossa diplomacia em relação à maior potência mundial que ainda é os Estados Unidos. E agora não dá para transferir responsabilidades. Tem que resolver o problema para que o consumidor, o empresário, o industrial e principalmente o cidadão comum não pague essa conta. E todas as vezes que o Donald Trump faz um pronunciamento, também tem um cara que trabalha bastante, que é o Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, e vai poder dar um panorama geral sobre essas últimas falas do presidente americano. Eliseu, não tem descanso para você, hein? Estava agora há pouco no Jornal da Manhã, aqui no Morning Show, e vai seguir na programação, porque a cada dia surge alguma coisa relacionada ao presidente americano. Muito bom dia. Só vou pedir, amigos aí na bancada do Morning. Agora tá indo áudio? Agora foi, né? Sim. Muito bom dia para você, para os nossos amigos aí na bancada e para todo mundo que acompanha o Morning Show. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, agora 9 horas da manhã, com 7 minutos aqui na costa leste do país. Estamos trabalhando sem parar desde o último final de semana, viu? Quando explodiu aí toda essa situação, mais essa situação envolvendo Estados Unidos e Brasil. Como os colegas jornalistas dizem por aqui, David, o jornalista nos Estados Unidos hoje
Não tem um dia de paz, viu? Acabou. Ontem no 3 em 1 eu tava falando com o Evandro assim, não tem paz para os jornalistas, seguindo aí uma lógica falada e dita por Steve Bannon, articulador político de Donald Trump, no ano passado. Você lembra disso? Que ele disse que se o Trump ganhasse a eleição, ele ia promover tanta notícia que não ia nem dar tempo da gente entender. Pois então, agora veio... tanto, né? São muitas notícias que esse homem gera por dia. Ele não para nem nos finais de semana. Domingo, ele tá lá inventando uma moda e a gente tá aqui correndo para dar conta de tanto assunto. Um dos assuntos diz respeito ao Pix brasileiro e à Rua 25 de Março. Pasmem, acredite se quiser, viu? O governo dos Estados Unidos abriu aí uma investigação formal contra o Brasil. E o motivo são acusações de que o governo brasileiro estaria dificultando a entrada de empresas americanas no mercado, favorecendo o Pix, que é gratuito, né? E fechando os olhos para a pirataria. Um documento oficial divulgado ontem à noite aqui nos Estados Unidos cita até a Rua 25 de Março em São Paulo como exemplo de comércio ilegal. A resposta dos Estados Unidos para isso foi dura, né? Aquelas tarifas que vão entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto, de 50% sobre produtos brasileiros. E agora o Brasil está tentando evitar uma guerra comercial. A investigação foi iniciada ontem, oficialmente ontem, com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Essa foi uma mesma lei utilizada anos atrás com a China. Os mais antigos vão lembrar disso. Essa legislação permite que o governo americano aplique sanções unilaterais contra países que, segundo Washington, adotem medidas injustas no comércio internacional. Esse documento foi divulgado pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e traz uma lista de pontos que, na visão dos americanos, configuram aí barreiras comerciais ou favorecimento interno dos Estados Unidos. E para a gente entender e depois debater aí no estúdio, David, eu fiz aqui um apanhado dos principais alvos. Vamos lá? Uso do Pix como barreira disfarçada à concorrência. O governo americano está acusando o Brasil de usar o Pix, esse sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, como forma de impedir a entrada de empresas estrangeiras no setor de pagamento aí no Brasil. Essas grandes operadoras de cartão de crédito, todas elas têm esse sistema. E aí os americanos estão dizendo, olha, o Pix é de graça, impede que empresas americanas entrem cobrando. Né? E aí dizem que o Pix está criando um ambiente difícil para a competição das fintechs e para as operadoras de cartões de crédito. Hoje, só para a gente ter uma noção com relação ao Pix, mais de 140 milhões de brasileiros usam Pix. É um sistema que já movimenta mais dinheiro do que os cartões de crédito e de débito somados. Isso segundo o próprio Banco Central. E os Estados Unidos veem aí um sinal de distorção nessa história. Agora vamos falar da pirataria, porque o documento cita a 25 de março. Esse é um outro ponto muito polêmico desse relatório, que é a menção direta à Rua 25 de Março, uma zona muito conhecida no Brasil inteiro de comércio popular em São Paulo. Os americanos dizem que o Brasil não combate de forma eficaz o comércio de produtos falsificados, o que prejudica marcas e também empresas americanas. A Rua já aparece, inclusive, em relatórios internacionais como um dos principais centros de pirataria do hemisfério sul. O secretário ainda classificou como notório mercado, que significa que ela é vista como símbolo da tolerância brasileira à venda de produtos piratas. Além disso, para a gente encerrar, o documento menciona vendas online e plataformas digitais brasileiras que não removeriam com eficiência conteúdo e produtos ilegais, segundo os Estados Unidos, prejudicam e muito a economia. Agora, o que pode acontecer, como forma de pressão, além dos 50% já anunciado, podem vir mais 50% em cima se houver retaliação, como prometido por Trump. Então, atenção nisso aí, você que está assistindo o nosso Morning Show, e atenção você também, David Tarso, que eu estou sabendo que quer vir gastar uns dólares aqui nos Estados Unidos. Vai ficar tudo mais caro, viu? Aí e aqui. Olha, pelo tanto que a gente está falando sobre o presidente Donald Trump, não basta olhar a rede social. Se ele assistir um episódio do Morning Show, com certeza eu já não entro nos Estados Unidos. Muito obrigado, Eliseu, pelas suas informações. Agora o Trump... que fase que a gente vive em relação a ele, né? Pix.
Não dá. O Pix é um motivo de orgulho nacional. O Pix foi desenvolvido pelo Banco Central de forma independente, autônoma, gerou uma facilidade, uma desburocratização enorme no mercado financeiro brasileiro, facilitando o dia a dia do brasileiro. É uma ferramenta que permitiu os meios de troca de forma muito mais eficiente, rápida e barata. Não há qualquer sentido em um governo americano vir meter o bedelho sobre o nosso Pix. Isso é algo que não faz qualquer sentido. Então, nessa história toda, é fundamental separar o joio do trigo. Americano não é fiscal do que nós devemos fazer com o nosso país. O que a gente precisa é fazer uma análise crítica. Tem pontos que, de fato, são importantes nessas questões que vêm sendo levantadas. Por exemplo, o combate à pirataria, o combate a contrabando. Tudo isso são questões importantes. Agora, mexer no Pix não dá. E quando perguntado, né, o presidente americano disse assim, por que você está fazendo tudo isso? Porque eu posso. Ô, Trump, dá uma seguradinha. Segura. Por favor, vai. Mas... Me parece aquela criança que está no jogo de futebol e é contrariada, ela é a dona da bola, ela pega a bola, bota embaixo do braço e sai e fala, a bola é minha, acabou o jogo. Então é aquela pessoa mimada, né? Talvez precise entender que, como o Eliseu falou, ele já fez isso, os Estados Unidos já fizeram isso contra a China. A gente é o Brasil. Então a gente tem que, como ele falou, tem Pedro Juan Cabaleiro, tem outros países, tem outras histórias que a gente precisa ponderar, né? Eu concordo com todos vocês, né? Essa interferência exagerada e talvez esse desvio de finalidade. Fica muito claro que o Trump está utilizando aí todos esses argumentos para sustentar a guerra comercial dele. Mas isso é da característica dele, né? Quando a gente assiste o filme dele, biográfico lá, O Aprendiz, mostra os ensinamentos do mentor dele, que foi o Roy Cohn, né? E um desses ensinamentos principais era atacar sempre. A melhor defesa é o ataque. É isso que ele está fazendo, é isso que ele vai fazer. Agora, eu acho que de outro lado também é um momento importante, sim, para a gente fazer esse meia-culpa, olhar no espelho e colocar o dedo nessas feridas. Não tem como a gente negar que a 25 de março, que é o símbolo disso, mas de uma maneira geral, a pirataria, o contrabando, série de violações à propriedade intelectual que a gente assiste aqui no Brasil, com crime organizado por trás, e a leniência do nosso poder público em atacar tudo isso é um problema, sim. Então, isso está sendo exposto agora, talvez pelos meios inadequados, mas é um momento, talvez, para a gente fazer essa reflexão e atacar o problema também. O que mais me chama a atenção é o entusiasmo que o Trump tem pelo Brasil. Ele é muito mais entusiasta do Brasil do que os próprios brasileiros, porque ele demonstra que nós temos potencial em várias áreas. Por exemplo, no campo tecnológico, como o Mano colocou, desenvolvimento do Banco Central. É uma criação brasileira. Isso incomoda os americanos. Nós temos eficiência bancária, nós somos ótimos em atuação de open banking. E isso incomoda os americanos porque eles não tiveram essa eficiência tão perspicaz no quesito bancário. E aí, a gente lembra o seguinte, esse incômodo que ele tem é justamente porque o Brasil tem potencial em várias esferas. Ele começa a pegar esses bois de piranha de 25 de março e outras questões que são irrelevantes no contexto global, porque ele sabe que o grande problema é que o Brasil é uma potência do agro. A gente tem uma capacidade de tomar o território de venda dos Estados Unidos altíssima. E aí ele tem medo de uma nova Índia, uma nova China, que é o Brasil. A gente só não sabe conduzir isso porque a nossa política é muito complicada. Mas nós temos potencial para nos tornarmos gigantes, assim como nós já somos. E aí, como eu reforcei sobre o agro é a grande pedra no sapato dos Estados Unidos. Se a gente pega, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que vende soja, ali, o Mato Grosso nem vende tanta soja para os Estados Unidos como, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o maior vendedor de produtos para lá. Então, ele entende, sim, o risco que nós representamos. Aí ele cria essa cortininha de fumaça para poder as pessoas que estão de fora falar, nossa, como ele é eficiente, como ele se preocupa. Na verdade, ele é entusiasta, ele sabe que nós somos perigosíssimos, e aí ele fica criando essas artimanhas para distrair o povo dele. Olha, você falou que a gente é perigoso, eu fico na dúvida quando a resposta é chupa jabuticaba para você ficar mais calmo, né? E por conta de uma fala assim e de outras até que foram geradas no BRICS, a maioria dos brasileiros até acredita que Lula provocou o Trump ao criticá-lo